meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do grupo de verdade. Eu sei que vocês devem estar estranhando que esse quadro tá todo em branco aqui, mas fiquem tranquilos, calma que vocês já vão entender. Basicamente, hoje nós vamos abordar 3 gráficos que eu conversei com vocês essa semana sobre, que eu expus lá para vocês, a gente discutiu um pouco sobre eles. São 3 gráficos bem importantes e que dão uma mensagem muito relevante, principalmente para os investidores iniciantes. E aí daqui a pouco eles vão aparecer aqui quando eu estiver falando sobre eles e vai ficar mais claro. Fechado? Então, esses 3 gráficos eles tratam basicamente de um mesmo assunto, não tem como muito fugir disso, que é a crise. A gente sim está passando por acredita-se que é apenas o início de uma crise financeira, impacto aí dado pela pandemia. Acho que o assunto já está mais do que dito e redito aí por todos, mas basicamente a mensagem que eu vou passar hoje é com base nos fundamentos que a gente vem falando no grupo de verdade, já bem antes de tudo isso acontecer. Eu acho que se você não tenho certeza que se você acompanhou o conteúdo do grupo de verdade, antes de tudo isso, você está tranquilo passando por esse momento, pode estar sentindo um pouquinho ali a pressão da queda das ações, etc. Mas você sabe a base de tudo isso, como tudo isso funciona, como as bolsas de valores se comportam em momentos como esse, como são ciclos econômicos e assim por diante. Esses 3 gráficos são exatamente para tratar desse assunto. Fechado? Então bora acontecer a mágica aqui. E aí, o primeiro gráfico que a gente vai tratar é esse daqui, que basicamente mostra uma visão do S&P 500, que é o principal índice de bolsa de valores do mundo, que reflete o mercado americano, as 500 maiores empresas do mercado americano. E aí nós temos 2 visões desse gráfico. Essa primeira mostra uma visão de 12 meses, e aí dá para ver o quão relevante é a queda por decorrência do coronavírus, do Covid-19, toda essa pandemia que tem um impacto direto na economia. Porém, logo embaixo nós temos a visão do S&P 500 com um período de 70 anos, um período bem longo prazo. E aí, o que se nota, basicamente, algumas coisas. A primeira, o quão pouco relevante é essa queda quando se vê o longo prazo. Isso fica claro. Quanta é a diferença, né, quando a gente coloca referências diferentes. E outro ponto é que mostra que o mercado americano, assim como o mercado de valores imobiliários, né? A gente usa sempre o mercado americano porque é a base e vocês puderam acompanhar nessa crise que quando caía lá a gente já via que caía aqui também. Então nessas crises globais tudo acompanha um pouco o mercado americano porque é a maior economia do mundo, os estudos estão todos com base lá. Mas isso se acompanha também na Bolsa Brasileira, que o mercado tem só uma direção, que é para cima, que é crescer, que é agregar valor para os seus acionistas e remunerar os sócios das boas empresas. Isso é um fato, então a gente consegue ver claramente a tendência desse gráfico ao longo de todo esse prazo, de todo esse período, e a gente vê diversas quedas, vocês podem ver diversas quedas no meio, tem próximo ali de 2008, próximo de 2015, 2016, a gente tem diversas crises nesse caminho, mas a direção continua sendo uma só no longo prazo, então isso é importantíssimo. E aí a gente já liga direto com este outro gráfico, que basicamente é o comportamento da Bolsa Brasileira após as crises. Então aí a gente já traz aqui para a nossa realidade e a gente vê 1 ano após acabar a crise e 2 anos após acabar a crise, quais são, historicamente, o movimento dos mercados nesse período. Então, também tem as crises aparecendo aí, né? Tem de 2008, tem 2015 e a própria de 2020 ainda só com a queda. E aí a gente vê que após esse momento de recessão, basicamente são ciclos econômicos, podem ser até forçados por uma pandemia, um evento extraordinário como esse que está acontecendo, mas o movimento dos mercados após passar esse período é de recuperação e uma recuperação que é um pouco mais lenta que a queda, né? Como a gente vê as recuperações aí 1 ano, 2 anos para realmente recuperar de fato, enquanto as quedas são muito bruscas, vocês viram que 2, 3 semanas cai tudo de uma vez, então realmente assusta muito mais do que a gente vê a recuperação. Show, isso já dá uma baita de uma mensagem de otimismo para confortar um pouco aí seu coração e você conseguir passar, lembrando sempre de ter empresas boas, com risco bem gerenciado, com ativos bem diversificados, com uma carteira robusta para você conseguir passar por momentos como esse tranquilo. Fechado? E aí o último gráfico para a gente finalizar, que é basicamente uma projeção de recuperação dos setores, basicamente um cronograma, né, e aí uma estimativa de tempo falando sobre cada setor. Então a gente vê aí o setor de alimentação mantendo uma estabilidade, né, ele não tem tanto impacto, tem até um impacto por ter uma compra muito elevada quando começou tudo isso, pelas pessoas querendo fazer estoque, etc, mas eles basicamente se mantém estável. E aí a gente tem aos poucos
a recuperação dos restaurantes, dos bares e logo em seguida a recuperação do varejo e por último a recuperação dos setores aí de viagem e de hotelaria, que são realmente os mais afetados de maneira mais forte, que provavelmente vão demorar um tempo maior para se recuperarem, mas se tudo der certo, vão também se recuperarem, talvez com algumas dificuldades e com algumas mudanças de paradigmas que a gente vai ter com toda essa mudança de cenário, mas empresas boas tendem a se adaptar a toda essa nova situação. Fechado? Então é isso, estamos juntos, mais do que nunca, uma ótima semana para todos vocês, aquele abraço!